quarto ano. Vamos para a nossa aula de história? Nós temos hoje o texto O Povoamento do Interior e a Descoberta de Novas Riquezas. Olha, crianças, durante muito tempo, apenas o litoral do nosso território estava sendo explorado. Litoral, toda essa parte aqui, ó, essa faixa que fica próximo ao mar, essa faixa de areia próxima ao mar. Então, somente aqui havia a exploração feita pelos portugueses. E também eles não se preocupavam com o solo. Nós sabemos que quando um único produto é plantado várias vezes, ele vai empobrecendo o solo e vai deixando de produzir. Vocês estão lembrados do pau-brasil? Foi a nossa primeira riqueza. Então, ele foi tão explorado na nossa faixa aqui, ó, litorânea, e não foi replantado e acabou entrando em escassez, né? Houve uma diminuição grande do pau-brasil em nosso território. Aí, então, o governo português manda para cá Martim Afonso de Souza com uma expedição colonizadora e ele traz mudas de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a nossa segunda riqueza e ela encontrou aqui um solo fértil, um clima bom, se desenvolveu, que foi uma beleza. E a produção açucareira, então, ficou no auge aqui no Brasil. Entretanto, essa monocultura, esse plantio de só cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar, o solo ficou desgastado e essa produção açucareira começou a entrar em decadência. E aí, o rei de Portugal pensa numa outra estratégia. Ele pensa em explorar o interior do território. Lembra que a exploração só acontecia no litoral? Então, como aqui já não havia mais nada para ser explorado, a produção açucareira estava em baixa, ele resolve então explorar o interior. E é aí que entra o trabalho das bandeiras e das entradas. Nós já falamos sobre isso, né? As entradas eram expedições organizadas pelo governo para explorar o interior em busca de riquezas minerais e também para aprisionar indígenas para que eles pudessem trabalhar como escravos para os portugueses. As bandeiras também eram expedições, só que elas não tinham nada a ver com o governo, eram expedições organizadas por pessoas do povo. E elas também vinham para o interior do território, para aprisionar indígenas, para verificar se existia alguma riqueza mineral. Porém, o governo, ele proibia que as entradas ultrapassassem a linha do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aqui, ó. Eu vou explicar agora para vocês o que foi esse Tratado de Tordesilhas. Os portugueses eram excelentes navegadores e os espanhóis também. E em suas navegações, eles iam descobrindo territórios. E com isso, surgia confusão entre os portugueses e os espanhóis. Sabe como? Quando os portugueses chegavam num pedaço de terra, os espanhóis diziam: "Ei, nós já estivemos aí, esse pedaço de terra nos pertence."
chegavam num determinado território, os portugueses diziam: ei, essa terra nos pertence, nós chegamos aí primeiro. E para evitar esse conflito, eles resolveram assinar um acordo. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas. O que esse acordo estabelecia? Uma linha imaginária, porque essa linha não existe na realidade, nunca existiu, uma linha imaginária que dividia o território em duas partes. A parte que ficasse para cá, o Tratado de Tordesilhas, pertenceria a Portugal. E a parte que ficasse para lá, pertenceria à Espanha. Certo? Então, olha, aqui nós temos o mapa atual do nosso Brasil. Então, pensa aí. Tratado de Tordesilhas dividindo o território do nosso Brasil. E, na verdade, somente isso aqui seria o nosso Brasil, porque pertencia a Portugal. O outro lado era da Espanha. E, voltando lá nas entradas e bandeiras, o governo português proibia as entradas de ultrapassarem o Tratado de Tordesilhas. E elas, então, ficavam apenas aqui. Mas os bandeirantes, como eles não tinham nada a ver com a organização do governo, eles ultrapassavam essa linha. Eles desobedeciam e ultrapassavam essa linha. E com isso aconteceu o quê? Que os bandeirantes conquistaram terras que eram da Espanha e que hoje pertencem ao Brasil. Então, o nosso Brasil não seria do tamanho que ele é hoje se não fossem os bandeirantes, certo? Hoje os bandeirantes, eles são vistos como heróis, porque eles conquistaram terras que pertenciam à Espanha. Mas eles também são vistos como vilões. Sabem por quê? Porque para eles conquistarem essas terras, eles precisaram matar muitos indígenas. Às vezes até aldeias inteiras foram exterminadas pelos bandeirantes. Tá? Bom, com toda essa exploração, eles acabaram encontrando riquezas minerais aqui sim. Encontraram ouro e o ouro passa a ser então a nossa terceira riqueza. Com a descoberta desse ouro, muitas pessoas passaram a vir para cá para garimpar. Uma corrida do ouro. E com muitas pessoas vindo, as cidades começam a surgir, certo? Então, muitas cidades hoje em dia, elas existem por conta do ouro que trouxe muita gente para morar para cá. Olha, crianças, a nossa aula de história hoje vai exigir bastante leitura, tá? Nós não temos atividade escrita hoje. E se você tem preguiça para ler, dá um chega para lá na sua preguiça e vamos fazer a leitura, tá bom? Então você tem aí as páginas 92, 93, 94, 95, 96 e 97 para você fazer leitura, tá bom? Da página 92 até a página 97. E vá também destacando as partes relevantes que você for encontrando aí no seu textinho de história hoje. Tá bom? Beijos, tchau, tchau.